Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Você sabe que nós acreditamos que o cuidado de Deus na nossa vida passa o tempo todo pelas escolhas. Mas como é que pode alguém cuidar de nós através das escolhas que nós fazemos? Sim, porque o cuidado de Deus é parceria, não é mágica. Se você quiser viver um cristianismo maduro, você vai esquecer essa ideia de que Deus faz tudo por você. Agora, se você ousar acreditar que o cristianismo é uma amizade com o Senhor, uma forma de você tornar-se parceiro do eterno sagrado, aí sim, você vai crescer como pessoa. Deus cuida de nós à medida em que nós escolhemos bem. E é por isso que a ação dele antecede a nossa escolha. Ele nos ilumina, ele nos concede a graça de uma consciência iluminada, para que depois a gente vá fazendo no nosso dia a dia toda escolha que seja possível de favorecer o nosso crescimento humano. Santidade é isso, é a consciência iluminada nas escolhas do dia a dia. Eu não posso acreditar num Deus que venha fazer por mim aquilo que só eu posso fazer. Se humanamente eu já tenho essa lição, eu não posso esperar que o Cristo me ofereça aquilo que eu posso me oferecer. É uma questão de maturidade humana. Só posso esperar do outro aquilo que eu não posso me oferecer. É injusto com o Cristo eu humanamente exigir que Ele me ofereça aquilo que só eu posso me oferecer. Então com a gente, Deus trabalha da mesma forma. Ele nos concede a graça, Ele nos concede a inteligência, Ele nos concede sabedoria. Tudo isso é fruto do Espírito em nós. Mas na hora de pegar na massa e fazer o pão, eu tenho de fazer. Eu não posso pedir que Deus faça por mim aquilo que só eu posso fazer nesse projeto. E a vida humana, minha gente, ela é um projeto a ser pensado. Na filosofia a gente aprende que a vida, a verdadeira vida, ela precisa ser refletida o tempo todo. Porque às vezes a gente fica na caricatura da vida. Ficamos só na pele, na superfície das coisas. Não, quando a gente resolve viver de verdade, nós vamos entrar na dinâmica desses projetos, dessas escolhas que vão determinando quem a gente é. E é por isso que eu sempre gosto de dizer, Deus cuida de mim à medida em que eu me cuido. Deus me elege à medida em que eu elejo o que é sagrado. E faço com Ele essa parceria de ser com Ele o tempo todo. O que é a Eucaristia instituída por Jesus? Aquela santa ceia não é outra coisa senão o exercício da continuidade. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós.
Você quer parceria mais bela? Ele se oferece como alimento. E depois que eu recebo, que eu comungo, ele é metabolizado em mim. Você sabe que é assim que a gente se alimenta, né? É assim que a gente fica nutrido. Um alimento que vai para dentro do meu organismo é metabolizado pelo meu organismo e eu me torno aquilo que eu comi. Então o cristianismo é essa ousada proposta de nós atualizarmos nos nossos dias a vida de Deus. Então eu tenho essa oportunidade. E é por isso que a minha conversão vai passar o tempo todo pela minha capacidade de reconhecer o que em mim ainda é imperfeito. Quais as minhas escolhas que ainda não são satisfatórias, que ainda não me beneficiam no meu processo humano. Porque sim, eu posso escolher errado, por exemplo, no momento em que eu vou comer. Quando a mesa está posta, eu posso querer o alimento saudável, ou eu posso querer o alimento que não vai me causar nenhum benefício, mas que vai intoxicar o meu organismo, vai me engordar, vai me provocar excesso, vai prejudicar a minha saúde. Com o alimento é assim, com as conversas também é assim. Quando eu sento à mesa com alguns amigos, eu escolho qual é a palavra que eu quero que seja o meu alimento ali. Toda vez que eu saio para jantar com algum amigo, ou com minha mãe, com meu irmão, você, com seus amigos, com sua mãe, com seu irmão, você não vai se alimentar somente do alimento que vai ser colocado à mesa. A palavra que a gente diz, o assunto que a gente escolhe conversar, é alimento. Isso é escolha. Eu posso muito bem escolher uma conversa que me faça bem, ou eu posso também escolher uma conversa que me faça mal, que não me agregue, que não me faça querer o que é do alto. O que é interessante, minha gente, é que neste processo de escolher, nós vamos identificando se eu escolho aquilo que será cuidado de Deus na minha vida, ou se eu escolho estar fora desse cuidado. Porque eu não tenho dúvida que Deus me quer saudável, que Deus me quer leve, do ponto de vista dos pesos que eu vou carregando no meu dia a dia, e até mesmo no meu corpo. Deus quer a leveza de todos nós, o equilíbrio. Deus quer a nossa saúde. Agora, de nada vale eu pedir a Deus que me dê saúde se eu não faço no meu dia a dia o meu dever de casa. Eu gosto de dizer isso, né? Nunca vi uma pessoa emagrecer rezando. A não ser que ela reze correndo, né? Agora, eu já vi uma pessoa, mediante a oração, ter a sua vida transformada e aí ela mudar os seus hábitos, porque ela descobre que a vontade de Deus para a sua vida é que ela tenha vida e vida em abundância. Mas a gente não tem o direito de ficar sentado esperando a vida abundante ser derramada sobre nós. Não, porque isso Deus já deu. No start inicial, Deus já nos deu todas as possibilidades, agora a gente tem que correr atrás. E São Paulo diz que a vida cristã, ela se estabelece em nós como uma inconformação. Nem sei se essa palavra existe. Inconformidade, né? Melhor. Eu fico inconformado com aquilo que já alcancei, que não é um processo negativo. A inconformidade não é um processo negativo. Eu estar inconformado com aquilo que eu já alcancei de mim é extremamente saudável. Significa que eu ainda tenho metas a alcançar, que eu ainda não sou o homem que posso ser, que ainda não sou o padre que posso ser, que ainda não sou o filho que posso ser. Em todas as dimensões da vida nós temos o direito de estar inconformados, mas felizes, porque essa inconformidade nos coloca na busca. É o que ele diz aqui em Romanos capítulo 12. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Veja bem, um discurso místico e espiritual que tem uma aplicabilidade fantástica no nosso dia a dia. Eu preciso descobrir e julgar para aprender a distinguir o que é a vontade de Deus para a minha vida.
A vontade de Deus que passa por todos os aspectos, desde um amigo que eu escolho ter. Será que esse amigo que entrou na minha vida corrobora o que Deus quer para mim? O marido com quem você se casou, ele te ama de um jeito que você sinta o amor de Deus na sua vida através dele? Isso para mim é um termômetro muito sério. O alimento que eu como, ele corrobora a saúde que Deus quer que eu tenha? Ele facilita a saúde que Deus quer que eu tenha? Ou eu vou colocando pequenos obstáculos no meu dia a dia, no meu jeito de ser, nos meus hábitos, que possam ser contrários à saúde que Deus quer que eu tenha? Você ajuda Deus a lhe cuidar? Ou você dificulta o processo? Hoje nós vamos receber aqui no programa de Direção Espiritual uma pessoa que encarnou com muita propriedade essa palavra na sua vida. E o mais interessante, a partir daquilo que descobriu dessa palavra, fez uma transformação na vida dele. E a partir dessa transformação que ele conseguiu para a sua vida, começou a transformar outras pessoas. Duda Mateus, muito obrigado, meu querido. Seja bem-vindo. Tive a oportunidade de conhecer o Duda por ocasião da gravação do DVD do Rosa de Saron. Conheci o Duda, Christian, boa noite. Já conheci o Duda? Duda é compositor, cantor também. Faz um trabalho lindo como músico. E tem um projeto chamado Inconformados. Eu já falei do seu projeto aqui. Uma vez eu tive a oportunidade de gosto sempre de falar da saúde integral. Eu acho que a vida espiritual e a saúde física precisam estar o tempo todo conversando uma com a outra, né? Duda, como é que nasceu o projeto Inconformados? Bem, querido padre Fábio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Direção Espiritual. Prazer é nosso, querido. Prazer é uma alegria de verdade. Eu ansiava desde o nosso encontro, né, na gravação, por esse momento. E a verdade, tem um amigo que disse, um amigo chamado Rick Warren, que ele disse que não existe uma desgraça maior do que não conhecer o propósito para a sua vida, né? Que nem a morte é uma desgraça maior do que viver sem uma vida com propósitos. E eu entendi, a partir de declarações como essa, e como você mesmo abriu brilhantemente dizendo sobre as escolhas, e como você mesmo cantou no início uma canção maravilhosa, dizendo que Deus cuida de nós e que nós devemos amar a sua casa. Eu entendo que a casa de Deus não são paredes, mas nós somos a casa de Deus, nós somos o corpo, a igreja, e eu precisei decidir algumas coisas. Essa perspectiva de nós como o templo, eu acho fantástico que quando Jesus encontra a samaritana, ele relativiza a geografia da fé, né? Porque, aliás, se nós religiosos hoje compreendêssemos aquela palavra de Jesus, a gente olharia para a Terra Santa com outros olhos, sem tanto desejo de possuir aquilo. Porque é verdade, chega um momento, e Jesus disse, em que não é aqui nem é ali, não é naquele monte, não é naquele templo em que adorareis, mas é em espírito e verdade. Ele traz para o coração humano, ele faz do coração humano a sede da sua presença. E isso vem corroborar toda a teologia que a gente tem do corpo como um templo do Espírito. E essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, eu entendo de uma forma, e essa foi uma das palavras que me fez decidir por viver uma vida melhor. Porque quando Jesus fala em espírito e em verdade, eu entendo que em espírito é em todo lugar, e em verdade em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, justamente. E isso me trouxe uma clareza de que eu precisava decidir, escolher, não só pela minha vida, porque às vezes a gente é muito egoísta, mas a sentença que eu recebi, então começa a nascer um projeto, foi uma sentença de morte. Então, em 2014, na verdade, em 2001... vamos começar do início. Vamos começar do início. Você tinha uma vida totalmente irregular, do ponto de vista de saúde. Perfeito. Você não tinha essa preocupação, comia de tudo. Com 21 anos de idade, eu tive um infarto. Então, com 21 anos de idade, eu já estava num estado de obesidade. Mas isso mexeu comigo por pouco tempo. Então, 2, 3 meses eu me cuidei, mas continuei. Então, com 21 anos de idade, eu levei um susto grande, mas eu continuei vivendo. Deus permitiu que eu sobrevivesse ao infarto. Quando eu entrei na UTI, eu tive uma sentença, minha esposa recebeu uma sentença de 4 horas de vida, dizendo, olha, o seu marido, do jeito que ele se encontra, ele está com todas as veias do coração entupidas, então ele tem mais 4 horas de vida. Eu tive uma experiência maravilhosa com Deus no quarto da UTI, e essas 4 horas têm
tem se estendido até então. Até hoje. Até hoje. E aí, em 2014, então, na verdade, eu me preocupei lá naquele tempo, mas depois eu continuei, né, num processo de não cuidar. Você pesava quantos quilos? Naquela época, uns 120 quilos, mais ou menos. Mas eu continuei em agosto, então, de 2014, eu cheguei aos meus 150 quilos. E eu estava com a minha saúde bem debilitada, trabalhando muito em estúdio, produzindo, e com a saúde bem debilitada. Quem é músico sabe que essa vida de estúdio é uma vida que... É o pior lugar do mundo. É a gente o lugar não consegue mais se cuidar, insalubre, que você não sabe se está chovendo, se é de dia, se é de noite, se está na hora de comer, se está na hora de tomar banho. E eu saía, então, da gravadora 3 horas da manhã e chegava em casa e era uma boa pratada, né? Eu não se preocupava. Comia o macarrão como se fosse às 3 da tarde. Facilmente, né? Então, em 2014, juntamente com a minha esposa, eu fiz um check-up e a notícia veio, então. O cardiologista olhou para mim e disse: Duda, você tem filhos? E aí eu falei: opa, tenho um filho de 10 anos, o Davi. E ele disse: olha, então, curta o seu filho pelos próximos 4, 5 anos, porque você não passa dos 40 anos. Porque você teve um infarto com 21, você toma remédio para controlar a pressão há 15 anos, e isso vai causando problemas na sua saúde também. E agora você está com um quadro de diabetes. Então, categoricamente, o meu cardiologista olha e diz: você tem mais 4, 5 anos de vida. Curta bem, então, a sua família. Ele apertou um botão, Fábio, que ninguém tinha apertado ainda, chamado filho. Então, eu sou a maior referência que o meu filho tem. E eu não queria ver, e nem queria perder, mas também não queria ver meu filho indo para o mesmo caminho. Com 150 quilos, eu já estava naquela situação de não conseguir abaixar para amarrar o tênis, não conseguia brincar, né, como deveria brincar com meu filho, não conseguia produzir, né, como marido, como pai, entre outras coisas. Como pastor que sou, não conseguia produzir, né, na minha igreja, porque quando nós temos saúde, a gente tem ânimo, a gente tem motivação para servir, para ajudar. E aí o que aconteceu foi que eu saí determinado, então, dessa consulta, ir para um endocrinologista para fazer a bariátrica. Porque na minha cabeça a única forma de eu conseguir vencer isso com 150 quilos, porque eu já tinha tentado tantas outras vezes, era através da bariátrica. E então o meu endocrinologista, ele me afirmou de que a minha vida não seria nunca mais a mesma. E que se eu tinha mais 4 anos, eu podia pelo menos usar desses 4 anos, 1 ano, para tentar mudar de uma forma saudável os meus hábitos. Que isso ia me ajudar para o resto da vida. E aí nós fizemos uma coisa, nós decidimos então acolher esse conselho. E eu e a minha esposa, nós fizemos algo que nós nunca tínhamos feito na vida. Nós chegamos na sala da nossa casa, entendendo a gravidade de tudo, a minha esposa com 115 quilos, eu com os meus 150, nós pegamos na mão um do outro. Eu digo isso porque eu não esqueço de que partiu uma escolha, mas que nós falamos para Deus do quanto nós dependíamos dele também, diante dessas nossas escolhas. A gente sabia que a gente ia ter que pôr o tênis, amarrar o tênis, colocar os shorts e ir para a rua, mas que iam ter momentos da nossa vida que Deus precisaria ser o nosso personal. E pegar aquele peso que a gente não estava aguentando, pegar aquele dedo mágico do personal na academia e ajudar a levantar. É o leve, né? E aí a gente não entende como é que a gente consegue, né? Com a ajuda de mais um dedo. E foi exatamente o que nós fizemos. Nos ajoelhamos na sala da nossa casa e nós pedimos para Deus como nós nunca pedimos. E dissemos: Deus, o Senhor deve ser o nosso personal. Nós precisamos de ajuda, nós queremos mudar de vida. E nós vamos fazer o que nos cabe para isso. Mas nós precisamos da sua ajuda. E foi assim então que começou o nosso projeto de vida. Então a gente entendeu que nós precisávamos entrar num processo radical de reeducação alimentar e num processo radical de atividade física. Então a gente não teve o dia, nós conversamos nesse dia da sala então, que nós transformamos a nossa sala de TV em sala de oração, nós decidimos que nós não teríamos o dia do lixo, o famoso dia do lixo, porque isso seria um luxo para nós. Então, dia do lixo, para quem não sabe, é que quando a gente faz uma dieta, a gente escolhe um dia da semana em que a gente pode comer toda a porcariada que a gente gosta, né? Exatamente. E nós Vocês não queriam nós não queríamos esse dia, porque esse dia podia estragar o nosso projeto. E aí então nós decidimos... Precisavam daquela radicalidade nesse radical. momento, né? Nós decidimos então que nós seguiríamos à risca toda a parte de dieta e nós iríamos para a rua todos os dias, rastejando. Porque com 150 quilos eu não conseguia caminhar direito, eu não conseguia fazer nada. Então a gente dava 2 voltas na praça onde acolhe hoje o projeto, e eu queria ir embora correndo porque eu não dava conta. Sentar e comer um pastel e tomar uma garapa. É mais ou menos isso mesmo.
Afinal, eu já tinha dado 2 voltas na praça, a gente né? sempre faz. Mas aí nós começamos então, todos os dias. E aí a gente começou a ver resultado. Depois de um tempo, depois de 2, 3 meses, a gente começou a perder 10 quilos, 15 quilos. E de repente os amigos começaram a olhar para a gente de uma forma diferente. Então, depois que eu perdi 20 quilos, um amigo me encontrou no banco e disse assim: Duda, rapaz, você está diferente, né? E o que está acontecendo? Você fez a bariátrica? Eu disse: não, rapaz, eu entrei num projeto de vida junto com a minha esposa e nós estamos juntos ali, perseverando. Ele falou: quero isso para mim. Aí eu falei: então vamos junto. Vamos caminhar junto. Você tem algum horário para isso? Ele falou: não tenho, rapaz. Consigo chegar em casa às 10 da noite, 10h30 eu estou disponível para isso. Mas eu acho que ele, no fundo, ele achou que a gente não ia topar essa ideia. Entendi. De 10h30 da noite. E nós topamos. E nós então começamos com um casal de amigos. De repente nós éramos 4 então numa praça, caminhando, lutando para a mudança de hábitos, porque não é nada fácil. Não sei, eu acho que não é só comigo que acontece isso, mas com todo mundo. Às vezes eu tenho uma sensação de que o nosso mecanismo é tão difícil de ser revertido, aquilo que já se tornou porque o que é o vício? É um hábito que você vai repetindo diariamente e você vai, de alguma forma, incorporando aquilo como uma regra. Mudar isso, mudar a estrutura, é mental, é uma maneira de pensar. Eu sempre gosto de citar São Paulo como quando ele fala que a conversão é a metanoia, é a mudança da mentalidade. Não adianta você tentar interferir num gesto se você não modifica o que faz pensar o gesto. Então, quando você tem o mecanismo desfavorável, mudar isso é muito difícil. E o próprio apóstolo Paulo diz, né, em Coríntios, que quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E nós começamos a entender isso então. A gente começou a comer para a glória de Deus, a gente começou a beber para a glória de Deus, fazer as coisas corretamente, atividade física para a glória de Deus. Aliás, Mas aí com esse casal vocês começaram o projeto? Na verdade, nós não começamos um projeto. Nós começamos uma iniciativa de amigos mesmo. Vamos lá. Né? E aí nós entendemos que, poxa, por que não ser 5? Então, um amigo da própria avenida do meu condomínio, da rua do condomínio, nós chamamos ele também, ele topou a ideia. Um outro casal que morava do lado não topou de imediato, porque ele achou que isso não ia para frente, mas logo então nós tínhamos 7 e de repente nós éramos 10. Com 10, há exatamente um ano, acho que é um presente de Deus eu estar aqui, depois de um ano, que nós completamos ontem, dia 1º de março, um ano de projeto Inconformados. E então nós éramos 10. Com 10, nós já batíamos mais de 2 toneladas na praça, viu? Assim, com 10 a praça começou... Se caísse, abalava. A riar, a praça começou ali a ficar preocupante. Se caísse todo mundo ao mesmo tempo... E aí, é verdade. Daí nós nos preocupamos ao ponto de convidar um personal. Então nós convidamos um professor, um profissional que pudesse nos orientar, né, no tênis, no alongamento, em toda atividade. E aí com 10 pessoas eu resolvi montar então um grupo. E um dia nós caminhando na praça, exatamente no dia 1º de março, há um ano atrás, eu falei, poxa, caminhando ali com os 10 amigos, eu disse, nós podemos ser um projeto. Nós podemos convidar mais pessoas. Isso está fazendo bem para a gente, vamos convidar mais gente. E aí, mas como é que vai ser o nome desse grupo? E aí eu falei, poxa, nós não estamos conformados. Por que nós estamos aqui? Porque nós não nos conformamos com o nosso peso, com o sedentarismo, né? Nós não aceitamos esse padrão de vida que o apóstolo diz em Romanos 12:2. É um padrão de vida hoje. Parece que tudo que é ruim virou um padrão. Virou, não é verdade? A sociedade está nivelada por baixo, né? E quase que se torna valores isso. Tudo, né? Tudo muito descompromissado com Exatamente. A alimentação. Eu fico vendo nas cantinas das escolas. Eu me lembro, não tinha um alimento saudável nas cantinas da escola onde eu estudei. E olha que era o colégio de freiras, hein? Era só coxinha, risoles, tudo frito, tudo cheio de gordura. É verdade. A estrutura não favorece a vida saudável. Você tem que nadar contra a corrente. E é tudo, né? É tudo. Tudo que a gente olha, tudo que a gente assiste. Você vai ao supermercado, o que prevalece são os alimentos processados, nada saudáveis. Se você quiser um alimento diferenciado, um pouco mais saudável, você tem que ficar entrando naquelas biboquinhas, nas lojinhas pequenininhas, e nem sempre é acessível. E aí, então, caminhando, a gente descobriu que nós éramos 10 inconformados, que não estavam se conformando com o Estado. Eu não me conformava com essa sentença de morte que eu recebi. E aí, então, baseado nesse texto, lido em Romanos 12:2,
nós descobrimos que nós não podemos nos conformar com um padrão. Hoje nós temos, a estatística é preocupante em relação ao nível de obesidade hoje no Brasil. Isso só aumenta, só aumenta. E nós começamos então um projeto com 10 pessoas, na verdade um projeto com 2, eu e a minha esposa. E aí de repente nós éramos 10 e hoje nós somos mais de 500 pessoas nesse projeto, em um ano. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. Hoje nós estamos falando com o pastor Duda. Eu não sabia que ele era pastor, só sabia que era ministro de música, sabia que era evangélico. Nós estamos conversando com o pastor Duda Mateus, que está nos dando um testemunho muito bonito de como Deus mexeu na vida dele, da esposa, e mexeu na vida de muitas pessoas que tiveram também as suas vidas transformadas de maneira muito concreta. Eu sempre gosto de dizer isso, o evangelho precisa mudar a estrutura na nossa vida. E é muito bom a gente ouvir uma pessoa que passou por essa experiência. Teóricos da fé pode até nos ajudar num primeiro momento, mas depois a gente precisa de testemunho. E hoje o nosso programa está tendo um belo testemunho de alguém que descobriu a força do evangelho como uma força motriz capaz de mudar a mentalidade e as atitudes. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje recebendo o nosso querido pastor Duda Mateus, nos falando de maneira belíssima de como Deus interferiu na sua vida e de como o projeto Inconformados tem também ajudado muitas pessoas a terem as suas vidas transformadas e modificadas. Quer ir para a Terra Santa comigo? Nós vamos sair no dia 8 de maio, ficaremos lá até o dia 16. E durante esse tempo, além de fazer um roteiro pelos lugares mais importantes da vida cristã, nós também teremos a oportunidade de viver Pentecostes em Jerusalém. Esse tempo muito especial para todos nós, um congresso organizado pela Canção Nova, em parceria com a Obra de Maria, que também vai ser transmitido, como todos os anos, nos horários diferentes, mas você que não pode viajar conosco vai ter a oportunidade de participar do congresso através da televisão. Mas se você tem a oportunidade, venha conosco. A Obra de Maria tem mantido um dólar bem mais baixo do que esse que está aí, e é uma oportunidade que nós temos de investir num turismo, porque viajar é a melhor maneira de gastar o dinheiro da gente, Se você tem um dinheirinho sobrando para o lazer, a viagem é a melhor maneira de fazer isso. E além de você ter uma oportunidade de conhecer turisticamente um lugar, você também ser peregrino. Porque eu sempre gosto de fazer essa diferença. Quando a gente vai para a Terra Santa, o nosso espírito tem que ser peregrino. Não basta passar pela terra, a gente precisa encontrar o santo da terra. E essa experiência de encontrá-lo num período tão importante para a nossa fé, que é justamente a festa de Pentecostes, torna essa viagem muito especial. Então ligue para nós, se você tiver a oportunidade e disponibilidade nesse tempo, ligue, fale com os atendentes da Obra de Maria ou da Canção Nova nos telefones que aparecem aí na sua tela. E você sabe que também, que viajando pela Obra de Maria com a Canção Nova, você ajuda a manter essa estrutura toda funcionando. Duda, e aí esse projeto depois, em que momento em que ele se tornou institucional, digamos assim? Muito bem. Formalizou. Somos agora um projeto, porque até então era uma iniciativa entre amigos que queriam emagrecer juntos. De uma forma simples, começou dessa forma, Nós fizemos uma página no Face, nessa decisão de se chamar Inconformados, e aí as coisas foram vindo, foram acontecendo, e aí com a página isso nos ajudou a impulsionar o projeto. De repente nós éramos 20, de repente nós éramos 30, numa praça às 10h30 da noite, de repente nós éramos 40. Quando nós éramos nesse número de 40, eu recebi uma ligação de uma TV local, e essa TV então quis conhecer a nossa história, a história da nossa tentativa, e que estava dando certo então, de uma forma saudável, o emagrecimento. Não é a minha história só, eu perdi no final de tudo isso 65 quilos e a minha esposa 45. Nós perdemos 110 quilos juntos, com muito esforço. Quanto tempo isso? Muita dor. Eu perdi 60 quilos em 9 meses e a minha esposa 45 em 7 meses. Meu Deus. É uma pessoa que vai embora. Pois é. Jogou fora uma outra pessoa. Uma outra pessoa. E todo mundo pergunta, Duda, qual é essa pílula mágica, E não existe. Não. Na verdade, tem muito esforço, tem essa escolha que precisa acontecer todos os dias. Inclusive hoje, nós nos sentimos muito melhor, mas a vontade de continuar
não fazendo o que é correto, ela continua. A coisa mais difícil que existe dentro do processo humano é o fortalecimento da vontade. Aristóteles já falava isso naquela época. O cristianismo nem existia e Aristóteles já nos dava dicas que depois Tomás de Aquino e Santo Agostinho souberam interpretar e fazer uma leitura cristã. Mas o fortalecimento da vontade é muito difícil porque ele exige disciplina. Você pode até ter o desejo de mudar, mas o desejo ainda é muito superficial. A vontade é essa força motriz que nos coloca numa consciência cada vez mais iluminada, né? Porque eu preciso estar consciente do que eu preciso mudar, mas depois eu tenho que ter esse elan que me puxa, que me faz querer ir adiante. E é o que você está dizendo. O inimigo, o sapato, a pedrinha no sapato, né, continua eternamente, não vai embora. Sim. Essa luta é constante. Foi São Paulo também que dizia que para que o nosso espírito não se enchesse de orgulho, foi nos dado um espinho na carne. Perfeito. Essa fraqueza, essa tendência a não cumprir aquilo que a gente se prometeu. Muito bem. E aí, então, com essa entrevista de uma TV local, o projeto continuou crescendo. E essa mesma emissora quis vender a nossa ideia nacionalmente. Isso aconteceu. Isso então foi só impulsionando o nosso projeto. Então, de repente, nós éramos 100 numa praça às 10h30 da noite. E nós começamos então a sonhar alto. Hoje, eu posso afirmar, não só eu, mas a minha esposa também, com todas as letras, que a nossa maior alegria não é ter conquistado, né, isso tudo de peso perdido, mas a nossa maior alegria hoje é poder ajudar pessoas. Nada se compara com a nossa alegria quando a gente vê centenas de pessoas sendo mudadas diariamente. A gente criou uma forma, um jeito, e é o nosso jeito. Não é um projeto só de atividade física. Isso seria muito pouco. Aliás, se a gente tivesse uma boa saúde simplesmente com a falta de Jesus, nós seríamos doentes da mesma forma. Então nós enxergamos nesse projeto a possibilidade de ser igreja fora da igreja. De evangelizar ali. De evangelizar ali. De uma forma muito simples, muito tranquila. Nós falamos lá no projeto que o que nos interessa é vida na vida. A gente não está lá para levantar a mão, para cantar uma canção simplesmente. A gente nem faz isso lá. Mas a gente está lá para sentir a dor do outro, para se comover. Nós passamos por isso. Nós sabemos exatamente o que é falta de esperança. Nós não tínhamos esperança. E hoje o projeto Inconformados é uma linda fábrica de esperança. E nós vemos dia após dia os depoimentos que acontecem de pessoas que estão saindo da depressão, de pessoas que estão parando de fumar, de pessoas que decidiram se socializar novamente por conta do projeto. O projeto hoje acontece todos os dias e todos os dias nós temos gente nova chegando. Todos os dias nós temos a alegria. Mas como é que ele funciona, Duda? Todos os dias? Todos os dias. Em Jacareí nós temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da noite, numa praça lá do Parque Brasil, do bairro Parque Brasil. Então todos os dias nós estamos lá, de segunda. Você mora em Jacareí? Eu moro em Jacareí, juntamente com a minha família. E lá, então nós nos reunimos, toda segunda a sexta nós temos um treino às 9 da noite. Terça e quinta a gente tem um plus. Nós temos o treino normal às 9 e às 10 nós temos um pessoal lá trabalhando com funcional, crossfit, é muito legal. Em São José nós nos reunimos segunda, terça e quinta-feira na área verde, no bosque. E também é maravilhoso porque a gente alcança outras regiões, outras pessoas. Recentemente nós começamos o projeto em Natal e nós também temos o projeto em Fortaleza. Tudo isso sem braços, né, no sentido de recursos, mas nós estamos influenciando pessoas. Nós um projeto ecumênico ou você percebe que... Não é um projeto onde nós levantamos e levamos uma placa denominacional. Então aliás, você tem católicos, você perfeito. Tem evangélicos, você tem nós indiferentes. Nós fazemos questão de anunciar todos os dias que nós não somos um projeto religioso. Nós somos um projeto onde nós reconhecemos, inclusive nós criamos um fator lá para nos ajudar a comunicar o projeto. A gente chama esse fator de GDF. Né? Na verdade, estão iniciais. G é de gratidão. No projeto, nós reconhecemos que a vida ela é dada por Deus. É um lindo presente de Deus. E o D, nós decidimos cuidar dessa vida. Você disse isso, ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode pegar, até pode, por um tempo. Mas a gente não vai ter essa força de carregar por muito tempo.
essa decisão é sua todos os dias. E o F é de foco, né? Nós somos uma família. A gente está levando esse conceito de família para dentro do projeto, de que um depende do outro, né? Nessa era tão tecnológica, onde nós não queremos relacionamentos, nós defendemos no projeto que o relacionamento faz diferença nas nossas vidas. Então, a gente se preocupa quando alguém não vai, a gente tem os nossos meios de comunicação pela internet, a gente diz, olha, senti sua falta lá, por que você não foi? Mesmo sendo muitas pessoas, a gente tem esse cuidado, a gente tem uma liderança, um staff hoje que ama o projeto e a gente aceita todas as pessoas que não têm mais esperança, independente de qualquer religião, de qualquer credo. Dudu, isso é tão interessante porque acaba conquistando uma simpatia da sociedade. Eu, particularmente como padre, às vezes percebo as pessoas muito indispostas ao religioso. Perfeito. E não indispostas a Deus. Mas as estruturas religiosas, muitas vezes, justamente por serem naturalmente seletivas, por terem, às vezes, uma vaidade que me faz pensar, eu sou diferente de você, o meu caminho é muito melhor que o seu, a minha igreja é mais correta que a sua. Isso acaba gerando um descrédito naqueles que nos observam. Eu sempre gosto de dizer que o ateísmo, ele é gestado por nós. Quando não somos capazes de viver o bonito do que Deus nos sugere, que é justamente a gente ser irmãos. Porque as nossas questões são as mesmas. Você evangélico, eu padre, você pastor. Desculpe, você evangélico, eu católico, você pastor e eu padre. As nossas necessidades são as mesmas. As nossas dores são as mesmas, as nossas alegrias são as mesmas. E quando a gente consegue colocar essas convicções religiosas de maneira natural para as pessoas, sem que elas percebam que nós estamos falando de religião, que isso é o mais bonito. Eu sempre digo isso, é muito mais desafiador para um evangelizador você propor o evangelho sem que o outro perceba que você está propondo o evangelho para ele, se preciso, que você está falando de linguagem humana, né, de valores. Isso é fantástico, meu amigo. Tem tudo para crescer mesmo, inclusive conquistando os que não estão dispostos a ouvirem os religiosos. Nós aprendemos isso. Com muito cuidado, a gente procura ensinar valores. O que é isso? Nós não estamos ali só para ajudar as pessoas na questão física, mas nós estamos ali também para trazer paz. Mesmo porque repercute. Quando você é capaz de renunciar a um copo de refrigerante e tomar um copo de água no lugar do refrigerante, isso repercute na alma. Sim, é verdade. Que depois vai ficar mais fortalecido para fazer escolhas. Isso mesmo. Entre o bem e o mal. Aliás, tem um Provérbios maravilhoso que eu fiz questão de anotar aqui, que diz assim, Provérbios 3, versículo 7 e 8, diz assim, não sejam sábios aos seus próprios olhos, temam o Senhor e evite o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Tá vendo? Sabedoria para escolher aquilo que realmente nos faz bem e que é de Deus. Que nem tudo que nos faz bem também é de Deus. Precisamos ficar atentos, né? Porque esse discernimento, como dizia ali no início, essa capacidade de julgar o que de fato nos edifica, o que de fato nos mata aos poucos. Você mesmo, você conviveu estando sob as forças do seu inimigo oculto, que somos nós mesmos. Ah, é o diabo que está aí. Não, não é não. É a fraqueza humana. Isso não é diabólica. A fraqueza humana não é diabólica. O problema é quando nós emprestamos a fraqueza humana às forças diabólicas. Porque o diabo não tem acesso ao meu estado de graça. Ele jamais pode adentrar o território que em mim é gracioso. Mas ele tem uma facilidade imensa de colocar os seus pés enlameados na minha fragilidade. E aí, quando eu percebo que passo um bom tempo da minha vida sob o comando da fragilidade, eu tenho escolhas que vão fortalecendo a fragilidade. O contrário que deveria acontecer, né? O que é o processo de conversão? Eu ter coragem de identificar o que na estrutura dos meus dias me é prejudicial. E é interessante porque quanto tempo você exatamente, desde o momento que você começou a perceber que a sua vida, você estava ceifando a sua vida antes da hora? Em que momento da sua vida você começou esses maus hábitos? Na verdade, assim, eu fui atleta até os 18 anos, eu joguei handball pela equipe de São José dos Campos, e eu tenho certeza que muitos amigos, inclusive, atletas daquele período, daquele tempo, estão me assistindo, então quero mandar um abraço ao professor Marcelo, meu técnico, todos os amigos.
Mas aos 18... Eles ficaram orgulhosos de você agora, pois né? Rapaz, eu tenho contato com eles ainda e é muito bacana. E então, aos 18 anos eu parei de jogar, e aí eu sempre tive essa facilidade de engordar. Mas como eu estava na atividade física todos os dias, então não dava para engordar, ponto da atividade pesada que eu tinha. Mas conheci a minha esposa, e aí o pai da minha esposa tinha um restaurante maravilhoso em São José dos Campos, e aí eu comecei a trabalhar e logo eu comecei então esse processo. Ninguém vai ao restaurante comer uma alface, né? Uma rúcula. Rapaz, era um restaurante muito bacana e eu me perdi no restaurante aí, logo culpando alguém, né? A sua esposa veio aqui também? Minha esposa está aqui. Está ali toda linda. Depois ali nós vamos cantinho. mostrá-la então. Pode? Tem como entrar aqui? Não, depois? Mais no finalzinho? Tá bom. Legal. E aí então, mas mesmo assim isso acho que a gente vai entrando numa cilada e a gente não percebe, ou a gente vai se acostumando, aquela calça 46, que de repente virou 48, mas eu acho que era 48 mesmo. Na verdade agora é 50, eu não lembro, tal. E isso foi acontecendo. Então, assim, eu vivi, nós temos hoje 16 anos de casado, e todo esse período, na verdade, a gente foi se moldando, né? O não vos conformeis, nós estávamos completamente conformados. E a gente foi se acostumando, então, com tudo isso. E aí, vou dizer para você que a ficha mesmo, esse botão, ele foi dado o start nessa consulta com o cardiologista, quando ele tocou no meu filho. Eu não tinha prestado atenção o quanto eu estava fazendo mal para minha família, além de fazer para mim mesmo, e eu não conseguia ser o pai que meu filho precisava que eu fosse. E hoje a gente tem um outro estilo de vida, outra motivação para brincar, para correr, para andar de bicicleta, coisa que eu nunca fiz com o meu filho durante os 10 anos de vida dele, agora nós estamos fazendo juntos. Então é outra perspectiva, mas ela aconteceu principalmente nesse encontro radical de alguém ter que dizer: Duda, você está pronto para morrer. Com esse estilo de vida que você está levando, você está pronto para isso. Você que está nos assistindo pode estar pensando: meu Deus, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? Um programa que fala da vida espiritual, hoje falando da saúde do corpo. Não há diferença nenhuma. Todas as vezes que nós pensamos na nossa vida espiritual, nós precisamos localizar qual é a geografia dessa vida espiritual. É o meu corpo, é o seu corpo. E a primeira prova que nós damos de que nós estamos dentro de um contexto de vida mística, de busca pela vida espiritual, é justamente a gente olhar para aquilo que nós somos e a gente ter coragem de pensar: o que eu faço comigo que não é saudável? O que eu escolho para mim que não está sendo uma expressão do cuidado que eu preciso ter para ajudar Deus a cuidar de mim? O pastor Duda, que está aqui hoje, ele é, junto com a esposa dele, pai de um projeto chamado Inconformados, que faz justamente um trabalho que propõe Deus a partir de uma atividade física, a partir de uma mudança de hábitos. E isso tem causado uma verdadeira revolução na vida das pessoas que experimentaram esse projeto. Duda, como é que uma pessoa pode levar o projeto Inconformados para a sua cidade? Muito bem, o nosso sonho hoje é que... Um em cada cidade, Um né? em cada cidade, porque todos os lugares, todos os bairros têm pessoas necessitadas. Hoje recentemente nos tornamos uma associação, então nós somos a Associação Chega de Desculpas, né? Aliás, é a nossa frase de impacto no nosso projeto, é Chega de Desculpas, porque nós percebemos que para cada coisa que nós precisamos fazer correta, nós temos pelo menos 10 boas desculpas para dar e não fazer. Está chovendo, está sol demais, estou cansado, trabalhei muito, estou irritado, estou doente, não vai dar certo. Nós temos boas desculpas. Aliás, a gente diz que nós somos os reis das desculpas perfeitas, né? E é engraçado que na conversa com Jesus, né, eu fico imaginando quando Jesus passa pela árvore e deseja comer um fruto, e aí essa árvore não tinha o fruto. Talvez a árvore tinha uma boa desculpa para dar, talvez não fosse a estação correta do fruto, mas nem a árvore com a sua desculpa perfeita, né, conseguiu sair, né, ou não ter a sentença de seca a árvore e morre. Né? Nós não temos a desculpa perfeita, nós não vamos ter justificativas para essas desculpas. Então nós descobrimos que quando a gente para de dar desculpa, a coisa começa a acontecer. E aí foi isso. Então nós temos hoje uma frase: chega de desculpas, e sonhamos então em levar esse projeto para todos os lugares do Brasil. Muito antes do que a gente imaginou, isso já tem acontecido, né? Mas nós queremos continuar levando. Nós temos um site,
que é www.projetoinconformados.com.br, e lá nós temos várias informações. Nós temos um Facebook bem movimentado, é só entrar em Inconformados, hashtag Inconformados vai achar. Nós temos uma boa surpresa agora que, através dessa nossa história de vida, eu serei um dos condutores da Tocha Olímpica. Nunca imaginei, Que maravilha. há 2 anos atrás, emagrecer. E hoje nós temos o privilégio, então, de fazer parte da história desse evento no Brasil, levando a tocha, e é tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tem que ser para a honra e glória de Deus. Então, entre em contato conosco. Eu posso deixar um telefone aqui? Pode deixar. Você pode ligar no 012, se você deseja levar esse projeto para a sua cidade. Nós estamos abertos para conversar e levar esse projeto de saúde e de mudança de vida. Pode, por favor, ligar no 12 988 18 60 54. Que é bom, precisa ser multiplicado, né? Isso mesmo. Vou improvisar aqui, por gentileza. Vem aqui comigo. A esposa do Duda. Aliás, Tudo bem? nós temos um presente para você. Ah, é? Um presente para mim? Não deve engordar, né? Um presente. Não é uma caixa de bombom, viu? Ah, a camiseta do projeto. Vou lá um dia fazer uma atividade desse com vocês. Muito obrigado. Como é seu nome? Thalita. Thalita, você que engordou o Duda, não? Engordei, mas ajudei a emagrecer, olha aí. E vocês três aí também fazem parte do projeto? Eram gordos também? Mas tá todo mundo tão magrinho, né? Mas e o que é interessante é que o Inconformados não precisa esperar engordar para participar, né? Aliás, nós não temos só lá pessoas em sobrepeso. Nós temos todo tipo de sedentário, na verdade. A pessoa que ficava lá no sofá de casa e que de repente está lá. Porque estar magro não significa estar saudável, né? Vem aqui vocês também, não tem problema, vamos improvisar. Fica aqui no cantinho para a gente terminar o programa com vocês juntos aqui, ó. Mostrar essa gente onde Deus está atuando de maneira muito concreta. Projeto Inconformados, transformando a vida a partir de uma exortação de Paulo na carta aos Romanos. Muito bonito, viu, gente? Muito obrigado pela oportunidade, pelo testemunho de Nós vocês. que agradecemos, né, a pela oportunidade. presença de vocês aqui. E o Duda canta, então nós vamos pedir a Deus hoje a graça, a bênção na nossa vida, e vamos finalizar o nosso programa com o Duda cantando com a gente aqui, essa música que nos inspira o cuidado com a nossa vida. Por quê? Porque Deus cuida de nós, é assim. Quando a gente se cuida, o cuidado de Deus se manifesta ainda mais bonito aos olhos de quem nos observa. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Vou mandar o Cristo para o seu projeto, que está precisando dar emagrecido. Muito bem-vindo. Vamos junto, então. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei.